Sabe quando a gente come um hambúrguer de fast food? Será que paramos para pensar de onde exatamente veio aquela carne? A resposta, olha, é bem mais complicada do que parece. Com base num relatório investigativo, vamos seguir uma trilha que começa na bandeja do restaurante e nos leva até ecossistemas vitais do outro lado do mundo para descobrir qual o custo oculto dessa indústria global. Para a gente começar a ter uma ideia da escala, vamos pegar o Burger King, a segunda maior rede de hambúrgueres do mundo. Sabe quantos sanduíches eles vendem? 11 milhões. E não é por ano, nem por mês, não. São 11 milhões todo santo dia. É um número que é até difícil de visualizar. E, claro, um volume desses levanta uma pergunta que não quer calar. De onde vem tanta carne? O relatório destaca que o Burger King dá pouquíssima informação sobre a origem dos seus produtos. Isso deixa um baita ponto de interrogação sobre o real impacto ambiental de toda essa operação. E olha só, quando a gente põe a empresa lado a lado com os concorrentes, a situação fica ainda mais clara. Num placar da União de Cientistas Preocupados que mede o esforço das empresas para proteger as florestas, o Burger King ficou com a nota 0. Um resultado bem, mas bem distante dos seus principais rivais. Ok, mas por que essa nota tão baixa? Para entender isso, a investigação fez o caminho inverso, seguindo toda a cadeia de suprimentos de trás para frente. E o que se encontrou foi, literalmente, uma trilha de destruição que se estende por continentes. E a primeira pista nessa trilha leva a um ingrediente que talvez muita gente não imagine: a soja. Acontece que mais ou menos 3/4 de toda a soja produzida no mundo não é para consumo humano direto. Ela serve, na verdade, para alimentar os animais que viram a carne nos nossos pratos. Aqui a gente vê direitinho como a conexão funciona. A demanda por hambúrgueres cria uma necessidade gigantesca de ração para o gado. Essa necessidade, por sua vez, impulsiona o cultivo de soja em larga escala, muitas vezes a milhares de quilômetros de distância, bem no meio de ecossistemas vitais da América do Sul. E o relatório aponta o dedo para gigantes do agronegócio, como as americanas Cargill e Bunge, que são as principais intermediárias. São elas que compram, financiam, processam e transportam essa soja, conectando os agricultores na América do Sul a empresas como o Burger King. E essa trilha da soja nos leva para a primeira grande cena do crime dessa investigação, o Cerrado brasileiro. A gente ouve muito falar da Amazônia, né? Mas o Cerrado é um ecossistema gigantesco, super importante e que agora enfrenta uma ameaça gravíssima. Só para a gente ter uma ideia, o Cerrado é uma verdadeira potência ecológica. Ele abriga uma biodiversidade absurda e é a fonte de água das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Ele alimenta até mesmo a energia hidrelétrica, que abastece 90% dos brasileiros. Só que a realidade hoje é bem alarmante. Mais da metade desse bioma, que é vital, já foi destruído, e o principal motor por trás dessa destruição é justamente a expansão insustentável da soja e da pecuária. E a análise de dados de satélite e de infraestrutura que está no relatório aponta diretamente para as duas maiores comerciantes de soja. Nos municípios onde a Bunge opera, foram quase 568 mil hectares desmatados em 5 anos. Já para Cargill, esse número foi de 130 mil hectares. E o Cerrado não é o único lugar que está sofrendo. A investigação segue essa expansão da soja e chega até a Bolívia, outra fronteira onde a biodiversidade está ameaçada e os ecossistemas nativos estão sumindo num ritmo assustador. Entre 2010 e 2015, a Bolívia perdeu, em média, 289 mil hectares de floresta por ano. Isso é uma área imensa sendo devastada anualmente, principalmente lá na região de Santa Cruz, que é o coração da produção de soja do país. E o mais chocante de tudo é que, segundo a análise da Forest Trends, a grande maioria desse desmatamento, coisa de até 90%, é simplesmente ilegal. Acontece totalmente à margem da lei. E a destruição não é só ambiental. O relatório compartilha uma história terrivelmente triste contada pelo chefe da aldeia indígena Ayorel, de Posto Paz. Ele descreve o medo constante dos aviões pulverizando agrotóxicos e um incidente pavoroso que mostra o custo humano bem direto dessa indústria. Bom, diante de um cenário desses, parece até que não tem esperança, né? Mas a história não precisa ser assim. E a prova disso vem de uma região vizinha, num caso de sucesso na Amazônia, que mostra que essa destruição não só é evitável, como já foi combatida antes.
A solução foi a chamada moratória da soja. Foi um acordo histórico em que as grandes empresas, pressionadas pelos consumidores, concordaram em parar de comprar soja de áreas recém-desmatadas na Amazônia. Simples assim. E os resultados foram, olha, impressionantes. Antes, 30% da expansão da soja na Amazônia vinha de desmatamento. Depois da moratória, esse número despencou para apenas 1%. E o mais importante, a produção de soja na região mais do que triplicou, provando que agricultura e proteção ambiental podem, sim, andar de mãos dadas. O sucesso foi tão claro que o próprio ministro do Meio Ambiente do Brasil da época pediu a expansão dessa solução comprovada. Ele destacou a crise no Cerrado e a necessidade urgente de proteger as florestas e as águas de lá. Então, com uma solução que funciona, comprovada, na mão, o caminho parece claro. Só que a indústria está numa encruzilhada. De um lado está a solução e do outro a resistência de alguns dos maiores jogadores desse tabuleiro. E o relatório mostra exatamente quem está de que lado. De um lado, empresas como o McDonald's e a ADM apoiam estender a moratória. Do outro lado, resistindo à medida, estão o Burger King e seus principais fornecedores de soja, a Bunge e a Cargill. A posição oficial da associação que representa a Cargill e a Bunge, a Abiov, é de que não existe uma situação de crise no Cerrado. Uma afirmação que, bate de frente com a evidência de que mais da metade do bioma já foi destruído. No fim das contas, o relatório aponta para uma verdade fundamental. As pessoas querem comida acessível, mas não ao custo de ecossistemas vitais e de comunidades locais. Existe uma oportunidade clara para empresas como o Burger King liderarem uma mudança positiva. E tudo isso nos traz de volta ao começo, para a conveniência de um hambúrguer rápido e barato. A questão que fica no ar é qual é o verdadeiro custo que não aparece no cardápio. A resposta, como a gente viu, está na trilha que acabamos de seguir.